Já parou para pensar em quantos anúncios publicitários você vê em um dia? Mesmo se tentasse contar, provavelmente não conseguiria. A todo momento tem alguém tentando te vender alguma coisa. Estamos na era da propaganda e para muitas empresas o maior produto delas é você. Já parou para pensar em como viver sobre constante propaganda afeta sua mente? Quem se beneficia com esse mar de anúncios e, afinal, comprar tudo isso que te é oferecido te fará realmente feliz? Anúncios em todos os lugares é sobre o que falaremos nesse vídeo. Hoje em dia, é estimado que uma pessoa se depare com até 6.000 anúncios publicitários diariamente. Eles estão em todo lugar. Na televisão é só anúncio. Na TV aberta, principalmente, chega a ser meio a meio o tempo do programa e dos anúncios. Na tela do computador e do celular estão também os temíveis anúncios. Basta abrir o navegador e já estarão lá alguns sites patrocinados na tela inicial. Nas redes sociais, o bombardeio é forte. Talvez só não seja pior que na televisão. Até nas ruas tem anúncio para todo lado. O povo cola anúncios de produtos e serviços até nos postes. Em todo canto tem a logomarca de alguma empresa. Em tudo que se faz tem a referência a algum produto. Essa atenção dada a anúncios nos toma tempo que poderia ser empregado em algo mais útil para a nossa vida. É tanto anúncio que, se esse tempo fosse gasto lendo livros eruditos, seríamos todos gênios. Uma pesquisa atual demonstra que 59% dos consumidores dos Estados Unidos, da Austrália e do Canadá estão cansados de tanto anúncios em redes sociais. Esse é um exemplo da insatisfação das pessoas. Os anúncios nada mais são que uma disputa entre as empresas pelo consumidor. Quando alguém precisa de algum produto, essa pessoa busca por aquele produto e o compra. Não precisa de anúncio para isso. Só que se a pessoa viu um anúncio do produto que precisa algum tempo antes, ela pode se lembrar do produto daquela empresa. E é claro que é mais fácil dela se lembrar quando vê aquele mesmo anúncio 50 vezes. E é essa marca na memória que muitos anunciantes tentam deixar. Ainda pior é que anúncios podem explorar vulnerabilidades mentais que forçam o consumo desnecessário, o que é um grande problema. Ao ver o anúncio, algumas pessoas percebem que querem aquele produto e impulsivamente partem para a compra. Mas elas não precisam daquilo. É apenas um mecanismo de urgência do corpo humano sendo explorado pelas empresas de marketing. Teve um pesquisador chamado Andrew Oswald, da Universidade Warwick, que juntou sua equipe para comparar dados de satisfação de 900.000 pessoas de 27 países da Europa. O que eles descobriram foi chocante. Quando os anunciantes injetam dinheiro no ano, de 1 a 2 anos depois, aumenta a insatisfação da população daquele lugar na mesma proporção do aumento de anúncios. Aumentou o anúncio, diminuiu o bem-estar. Propaganda para todo lado cria desejos irreais nas pessoas. E o pior é que ver aquele monte de coisa legal e não poder comprar é doloroso para muitos. Ainda mais quando seus vizinhos e amigos conseguem adquirir os bens desejados. Nesse caso, a pessoa pode se sentir até mesmo incompetente ao ver que aparentemente só ela não está conseguindo comprar toda aquela tranqueira que é anunciada diariamente em tantos lugares. Mal essa pessoa sabe que muitas das pessoas severamente consumistas trabalham tanto para manter tais hábitos que não têm tempo para aproveitar nada do que compram. Vale a pena comprar só para ter? Já no âmbito da estética, um pessoal lá da China realizou um estudo psicológico nesse ano, na Universidade de Macau. Esses chineses descobriram que os corpos perfeitos dos anúncios tornavam as pessoas insatisfeitas com seu próprio corpo. As mulheres eram mais afetadas, mas sobrou também para os jovens e até alguns homens, que também ficaram incomodados com seus corpos. E o pior é que se as pessoas continuam vendo esses anúncios por muito tempo, a insatisfação vai só aumentando e pode levar alguns à depressão. Muitas pessoas relatam exaustão mental após um bombardeio de anúncios publicitários. É o caso até mesmo de uma profissional de marketing que fez o seguinte relato ao chegar numa cidade lotada de telas publicitárias. Meus olhos estavam sendo agredidos. Sentia-me sobrecarregada pelos letreiros brilhantes e propagandas por todo lado. As solicitações constantes para gastar meu dinheiro me deixam sentindo-me visada e esgotada. É o suficiente para me fazer querer desconectar e sumir por um tempo. E esse relato apenas ilustra o problema da propaganda.
A atenção roubada constantemente e os estímulos incessantes contribuem para o cansaço psicológico, e o cansaço psicológico causa apatia, perda de motivação, dificuldade para se pensar com clareza, necessidade de se isolar. Leva também a prejuízos na memória e depressão no caso de agressão publicitária constante. Todo mundo sabe que a intenção de um anúncio é influenciar o comportamento de quem o vê. Só que essa tentativa de influenciar constante se relaciona a traços psicológicos de impulsividade e perda de autocontrole. Ou seja, além de mexer no nosso bolso, anúncios constantes podem moldar na gente hábitos de reação imediata, como quando corremos no site e compramos o produto por ele parecer barato ou atraente demais, mas não compramos no outro dia. Não pensamos antes, compramos imediatamente. Isso é um risco psicológico, pois pode gerar ansiedade e vícios comportamentais, sem falar na sensação de culpa quando não conseguimos realizar esses impulsos causados pelo imediatismo. Já dá para entender o porquê do bem-estar social diminuir após grande investimento em anúncios publicitários, não é? Estudos indicam que o impulso é o que determina de 40% a 80% das compras em certas categorias. É muita coisa. Ainda bem que no Brasil existe uma lei que nos permite devolver objetos comprados na internet em até uma semana após o recebimento. A impulsividade que sentimos em relação aos anúncios acontece por causa do sistema de recompensa do nosso cérebro. Comprar causa bem-estar. Só que esse bem-estar tende a ser inconsequente, levando a complicações financeiras e dívidas. É como um viciado em jogos de azar, buscando por uma grande vitória. A propaganda prejudica principalmente pessoas vulneráveis a ela. Tem gente que tem uma tendência maior à impulsividade por diversas razões. Esses aí se acabam de comprar devido aos anúncios. Produtos que nem precisam não param de chegar em suas casas. Um problema enorme são os adolescentes. Eles já têm uma tendência maior à impulsividade, e a publicidade excessiva pode prejudicar o desenvolvimento do controle inibitório de seus cérebros e reforçar os comportamentos imediatistas. O cérebro dos mais novos ainda está em formação. Aí você pode pensar, se a pessoa tem dinheiro, deixa ela comprar à vontade. Só que a compra por impulsividade tende a gerar mais a sensação de arrependimento, frustração e ansiedade que a sensação de bem-estar. Já nos anos 60, se falava dos problemas da publicidade. Riqueza de informação cria pobreza de atenção. Foi a frase utilizada por Herbert Simon, prevendo que as empresas disputariam cada vez mais nossa atenção para vender seus produtos no futuro. Hoje em dia, plataformas digitais competem entre si para capturar o foco de nossa atenção e convertê-lo em consumo. Essas plataformas utilizam notificações e anúncios personalizados para nos manter o máximo de tempo possível vendo anúncios. Afinal, é assim que ganha dinheiro. Nossa atenção é o produto que essas plataformas vendem. Você pensou que as redes sociais eram de graça? É claro que não. A todo momento você é alvo de anúncios e até mesmo pesquisas publicitárias de pequeno porte. Susan Sontag afirmou que as sociedades industriais transformam seus cidadãos em viciados em imagens, o que seria a forma mais irresistível de poluição mental. O filósofo Michael Serres comparou a poluição visual dos ambientes públicos gerada pela propaganda à poluição ambiental. Tem lixo para todo lado. A publicidade maciça é para a mente como a fumaça é para o ar. Um fato curioso sobre toda essa publicidade é que anúncios intrusivos e que nos perseguem em todo canto que vamos na internet, em grande parte das pessoas levam um efeito contrário do esperado pela campanha publicitária. Os anúncios na internet decaíram de uma taxa de clique de 44% no começo da internet para 0,4% atualmente, e a metade disso é clique por engano, o que demonstra que, no geral, esses anúncios são mais incômodos que úteis. Muitas pessoas ficam com raiva e boicotam aquela marca, fogem daquele produto pois não aguentam mais serem importunados com os anúncios. Isso aí sim é um tiro no pé publicitário. O problema é que essa irritabilidade pode ser carregada também para outros setores de nossa vida. O que vivenciamos nos afeta como um todo. Historicamente, quando a produtividade e o salário aumentavam, as pessoas tinham mais tempo livre, diminuíam quando trabalhavam. Já hoje em dia, o que aumenta junto da produtividade é o consumo. O descanso é extremamente importante para a saúde humana. As pessoas estão abrindo mão de sua saúde devido à influência enorme que a propaganda gera sobre elas.
Essa forte pressão consumerista é terrível para o corpo e a mente. A pior parte disso é que nós nunca encontraremos satisfação duradoura nos produtos que os anúncios nos oferecem. Eles só são legais quando são novidades. Rapidinho enjoaremos deles. Você provavelmente já desejou muito uma coisa e quando a teve, se enjoou rapidamente dela. É assim a mente humana. Depois que já conhecemos as sensações e funcionalidades de um produto, ele perde a graça. Nosso maior desejo é conhecer. Os grandes anunciantes sabem disso e por isso nos manipulam. Para o Estado, o interesse nos anúncios é enorme. Nos Estados Unidos, no ano de 2020, por exemplo, 19% do valor de seu PIB, cerca de 7,1 trilhões de dólares, está na conta dos anúncios publicitários. Isso quer dizer que a cada 5 dólares gastos lá dentro, $1 advém de efeitos dos anúncios sobre as pessoas. Dá para se imaginar a fortuna arrecadada por meio dos impostos, não é? Imagine aqui no Brasil que as cargas de impostos são exorbitantes. Imagine o tamanho da parcela de arrecadação do governo gerada por anúncios. Não é à toa que em alguns programas de televisão, até fora do horário do comercial, tem anúncios. Tá todo mundo ganhando com isso, só perdemos nós, pobres consumidores. Esse ciclo de publicidade, consumo e trabalho só é ruim para quem não está vendendo o produto ou arrecadando dinheiro com a venda dele. Façamos uma reflexão. Vale mesmo a pena viver nossa vida trabalhando sem parar para comprarmos tudo o que anunciam para a gente? Isso é bom mesmo para a nossa mente? Nos fará feliz? Com toda a informação que te forneci nesse vídeo, você é capaz de ter essas respostas. Cuide de si mesmo, se livre de hábitos que te fazem mal. A sociedade está focada fortemente no setor econômico, mas a vida não é só compra, a vida não é só dinheiro. O que mais necessitamos em nossas vidas não são bens que anunciantes tentam nos forçar a ter a todo momento. O que mais necessitamos são coisas simples. Comida que faça bem ao seu corpo, água de boa qualidade, um local para se morar, amigos, família, um amor, talvez até um animal de estimação. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva. Até o próximo vídeo.